numa igrejinha pequenininha, construída de frente ao leste, teve início toda a pregação religiosa de Lagoa da Prata. Na terceira parte da série Nossa História, Nossa Gente, vamos contar a história da paróquia São Carlos Borromeu. Monsenhor Otaviano José de Araújo foi quem celebrou a primeira missa, o que aconteceu por ocasião do sepultamento do coronel Carlos Bernardes, no dia 3 de janeiro de 1900. Com a igrejinha repleta, totalmente cheia, o povo do Pântano, numa homenagem ao seu fundador, elegeu São Carlos padroeiro. E daí por diante, o lugar passou a ser chamado de São Carlos do Pântano. O arraial crescia, tanto assim que em 1932, o bispo diocesano Dom Manuel Nunes Coelho criou a paróquia São Carlos Borromeu. Para assumi-la como seu primeiro pároco, veio o padre Geraldo Bento de Souza. Em 1939, assumiu a direção da paróquia o padre Pelegrino Guarino e à frente dela permaneceu muito tempo. Construiu logo a primeira casa paroquial. Sentindo a necessidade de ampliar-se a igreja, deu jeito nela. Mandou demolir a capela primitiva e edificar a que existe, numa obra começada em 1942 e só concluída 12 anos depois, em 1954. Eu estou aqui com o senhor José Cro, que já vai completar 88 anos e foi um dos que construiu a igreja. Também 4 anos sozinho, só conservando. Porque o encarregado foi embora, o pai Guarino foi pedir para ele ficar. Não dá para ele cuidar, obrigado. Mas eu estou novo para ele, estou com 33 anos, não tem criança. Não, Nossa Senhora do Carmo ajuda, que a Nossa Senhora do Carmo é a protetora dele. Aí continuei. E o que o senhor sente hoje, depois de tanto tempo, ver a igreja do jeito que o senhor ajudou a construir? Sinto que fico emocionado. Muita coisa com essa paroquial aqui, eu sinto emoção quando vejo aquela coluna aí que eu fundi. O senhor também ajudou a construir a casa paroquial? Essa aqui foi eu sozinho. Sozinho? Sozinho. Só que as colunas lá, o engenheiro era feito para o homem. O Tassilo. Aí não sabia como é que fundia, ia na Brasília, sabia como é que fazia ela. O motor, não vou esperar não. Você faz, é qual foi fácil. Você acha que faz a forma? Aí um homem aí, o Tratado Francisco da Rosa, aí fez a forma, consegui fazer. Aí nisso veio o engenheiro que era Tassilo, disse, eu não sou mau engenheiro da casa de vocês não. Quer dizer, o pai está aí, sabe a emoção, o senhor? Pai, não sou mal responsável. Eu sou responsável por ela. Se caiu, quem paga? Aí arrancou uma praga, não pegou para ele. Toquei o resto sem construção, sem nada também. Aqui também tinha um engenheiro, mas o engenheiro era feito para o homem, lá de Belo Horizonte. Então, quando ele tinha o Willi Carvalho, era o construtor. E tinha o Miguel Gil, que era o encarregado, agora foi com a senhora. E aí, ele foi embora também, fiquei sozinho. Em 1951, para ajudar o padre Guarino, que já estava muito doente, chega em nossa paróquia o padre José Pires de Oliveira. Movimentando a cidade com o entusiasmo do povo, o padre José pôde não só acelerar o movimento religioso, como também promover festividades socio-religiosas de naturezas diversas. Através delas, conseguiu atender à maior reivindicação da época, criar-se
um curso ginasial. Então fundou, construiu e dirigiu o ginásio Monsenhor Otaviano, hoje a Escola Estadual Nossa Senhora de Guadalupe. Padre José ficou até 1958 e, para assumir o seu lugar, veio o Monsenhor Alfredo Dor. Com a peculiar tranquilidade de seus dons, numa grandeza espiritual insuperável, soube conquistar todo mundo. Eu tenho o maior prazer de falar sobre o Monsenhor Alfredo, porque o Monsenhor Alfredo foi uma figura inesquecível aqui em Lagoa da Prata. Além de ser um grande padre, ele foi um grande amigo e uma figura lembrada até hoje por todos que o conheceram na época, jamais esqueceram do Monsenhor Alfredo. Realmente foi um dos maiores padres que já passaram aqui pela Lagoa da Prata. Nós nos lembramos dele quase desde o início dele aqui em Lagoa da Prata, porque ele chegou aqui em Lagoa da Prata em 1959. E pouco tempo depois que ele chegou aqui para Lagoa da Prata, ele que celebrou o nosso casamento. E daí para frente nós fizemos muita amizade com ele. Ao falecer o Monsenhor Alfredo em 1986, assumiu a paróquia Valdemar Chaves de Araújo, que já estava em Lagoa da Prata desde 1976. Atendendo ao sistema rotativo da diocese, em setembro de 1986, chega a assumir a direção da Igreja Católica o padre João dos Reis Veloso, o qual se mantém à frente da paróquia até 11 de fevereiro de 1996. Nesse mesmo ano, assume o padre José Pimenta da Silva. Sônia, como que foi o trabalho do padre Pimenta nesses 9 anos que ele ficou aqui em Lagoa da Prata? Bom, desde que o padre Pimenta chegou aqui em fevereiro de 96, ele é realmente um líder. Então, ele praticamente assim deu uma renovada nas comunidades. Já existiam as comunidades, ele criou mais algumas, mas ele organizou os conselhos das comunidades, as comunidades passaram a ter também comissões pastorais, o Conselho Paroquial da Paróquia, o CPP, o CEPAI, incentivou as comunidades a se organizarem em assembleia. Todo ano a gente chegava a ter, a nível paroquial, até 4 a 6 assembleias por ano, fazendo avaliação, reprogramando. Criou diversas atividades na cidade, como o Jornal Informação, a rádio, inclusive foi um grande incentivador da Academia de Letras. Ele realmente é um líder. Lagoa da Prata nasceu cristã, católica por tradição. E as virtudes dos sacerdotes que lhe têm vindo a prestar assistência estão demonstradas na formação do povo. Dizer que tem uma linha de ação talvez seja um pouco exagerado. O que acontece é que a nossa igreja assimilou com muita facilidade as renovações do Concílio Vaticano II de 1968. Antes, a igreja era dirigida pelo Concílio de Trento, acontecido no século XVI, depois de Lutero. Era uma igreja fechada, mais de hierarquia. O Vaticano II trouxe uma igreja diferente, em que criou até o slogan de que a igreja somos nós, é o povo. E em Lagoa da Prata, nós tivemos a facilidade de ter um padre aqui antes do Vaticano II, ainda no Concílio de Trento, mas com a mentalidade aberta. Esse padre criou um ambiente propício para que a paróquia viesse passar, vivendo esse período de transição do Concílio de Trento para o Concílio Vaticano II, sem grandes traumas. Foi o padre José Maria Pires